Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, peço que você se inscreva, mas só se você é fora Bolsonaro, hein? Se você for bolsominion, vai embora, não se inscreva aqui. Se você é contra o Bolsonaro, aqui a gente faz oposição ao desgoverno todos os dias. E como ano que vem vai ser uma guerra, eles estão roubando muitos bilhões para gastarem em véspera de campanha com fake news. Vai ser uma guerra, então a gente precisa se fortalecer antes que a campanha chegue. Por isso que eu peço que você se inscreva aqui no canal. Na descrição tem o segundo canal, que é o canal Thiago dos Reis. Às vezes o YouTube boicota o Plantão Brasil, então tem lá o segundo canal, onde os vídeos são até mais curtos. Agora, vamos falar de um movimento que, olha, eu disse isso no dia em que o Ciro Nogueira se tornou ministro do Bolsonaro. Começou a acontecer, que é o quê? Eu falei, olha gente, tem gente que tá achando que o Ciro Nogueira vai virar ministro do Bolsonaro e ele vai comprar apoio pro Bolsonaro com cargos. Ok, né? O ministro da Casa Civil é quem assina todas as nomeações lá em Brasília. Não tem nomeação feita sem assinatura do Ciro Nogueira hoje. Porém, eu falei, não, o Ciro Nogueira não vai comprar apoio ao Bolsonaro. Ele vai comprar apoio a si mesmo. E quando ele precisar, ele vai descartar o Bolsonaro como um gado que vai pro abate. Ó, vai pro abate, Bolsonaro, tchau. E aí, ele e o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, terão o Centrão nas mãos dele, para o uso dele e não para o uso do Bolsonaro. Pois bem, olha só o que começou a acontecer. O Bolsonaro, por ser um presidente muito fraco, tá com a popularidade em baixa, ele foi enquadrado pelo Centrão. Ok, o Centrão enquadrou o Bolsonaro, o Centrão tá roubando muito dinheiro, o Bolsonaro também tá roubando muito dinheiro, os bolsonaristas, tudo mais. Aí, em véspera de Natal, teve uma briga do Eduardo Bolsonaro com o Ciro Nogueira. Por que aconteceu essa briga? O Bolsonaro fez uma mensagem de Natal no dia 24, teve panelaço em todo o Brasil contra o Bolsonaro. Não teve muito panelaço, porque muita gente tá com os familiares, e aí tem família que não quer brigar, e quem é anti-bolsonarista não fez panelaço, porque não ia brigar com os bolsonaristas, muita gente não tava assistindo TV, mas teve muito panelaço mesmo assim. Tá. O Bolsonaro ia fazer uma mensagem de Natal dura, ele ia pra cima da oposição, ia falar um monte, e ele ia aparecer sozinho nessa mensagem de Natal. A mensagem foi escrita pelo Eduardo Bolsonaro, foi revisada pelo Carlos, alguns ministros ligados aos filhos do Bolsonaro estavam vendo aquilo e falaram, ó, essa é a mensagem, vai pra cima, Bolsonaro. Como ele foi em outras situações, na ONU, em outros discursos que ele fez. Ok. O Ciro Nogueira escreveu para o Bolsonaro uma outra mensagem. Falou, Bolsonaro, lê essa aqui, é uma mensagem de menos de 2 minutos, você não fala nada, a Michelle fala e você não fala. Para você ter ideia, na mensagem de Natal, alguém, olha, parabéns para quem teve essa paciência, alguém contou. Foram 130 e tantas palavras, das quais a Michelle Bolsonaro falou 74 palavras e o Jair Bolsonaro falou apenas 56, 58 palavras. Quer dizer, a Michelle falou mais do que o Bolsonaro. Por quê? Porque é uma mensagem de paz, uma mensagem assim, sem atacar ninguém, uma mensagem simplesmente normal de Natal, usando a imagem da esposa que não tem a mesma rejeição que tem o Bolsonaro. Não era a esposa dele que apareceu dançando funk de um rapaz que se suicidou, que cometeu suicídio depois de tentar matar a amante grávida. Não foi a Michelle, foi o Bolsonaro. Então ela tem uma rejeição menor, primeiro, entre os evangélicos e segundo, da população inteira. Ninguém olha pra Michelle e fala, ó, assassina. No máximo se fala, ó, Michelle, que recebeu 89 mil, tá desviando dinheiro, tá, ok. Aí o que acontece? O Eduardo Bolsonaro ficou uma fera, ele ficou irritadíssimo. Os filhos do Bolsonaro, eles têm uma maneira de agir. O Eduardo Bolsonaro, ele tem ligações com o Steve Bannon. Steve Bannon é quem está fazendo a nova estratégia de comunicação do governo Bolsonaro, visando ganhar a eleição de 2022. É primordial para o Steve Bannon que o Bolsonaro seja reeleito. Todos os planos dos fascistas, a partir de 2023, dependem do Bolsonaro ser eleito. Vai ser uma derrota muito grande para a extrema-direita mundial se o Bolsonaro não for eleito. Eu vou falar, não será eleito. Tá. A mensagem, para seguir a cartilha do Steve Bannon, tinha que ser uma mensagem dura de Natal. O Bolsonaro não fez, ele fez o que o Ciro Nogueira mandou. Por quê? Porque o Ciro Nogueira e o Centrão enquadraram o governo Bolsonaro. Brigaram. O Eduardo Bolsonaro falou um monte pro Ciro Nogueira e falou para ele, ó, mas quem tá coordenando a campanha do Bolsonaro sou eu, não é você. Isso é um motivo. Veja bem, o Ciro Nogueira, ele tem raiva, a pior coisa na vida é a pessoa ter rancor e ficar reprimindo isso. E no caso, o Ciro Nogueira reprime porque ele tá roubando muita grana, então ele tem que reprimir o rancor por enquanto. Tá, ele tem muito rancor porque ele queria comandar a campanha do Bolsonaro oficialmente. Mas quem comanda a campanha oficialmente é o Eduardo Bolsonaro, não é o Carlos. Tô falando aqui há alguns meses, tem gente que eu vejo no Twitter, até no YouTube, que tá meio atrasada em uns 6 meses. Não é mais o Carlos, quem comanda é o Eduardo, a comunicação do Bolsonaro. Já faz algum tempo isso. Tá. Aí o que acontece? Ciro Nogueira queria que fosse ele e o Centrão. Eles queriam contratar um marqueteiro profissional, até indicaram um marqueteiro do PL pro Bolsonaro, um cara
que é especialista em fazer campanha de políticos do Centrão, ou seja, de políticos que não trabalham pela população. Um cara especialista em enganar o povo para eleger deputados do Centrão. Para ele coordenar a campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro falou que não e deixou nas mãos do Eduardo, que está com o Bannon. Erro. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro hoje depende do Centrão. Ele não depende do Bannon. Tem uma outra coisa. O Steve Bannon, ele tem um conservadorismo norte-americano que funciona muito bem na Europa, em alguns locais da Europa. Por exemplo, não funciona bem em Portugal. Eles não conseguem crescer em Portugal. Não funciona bem no Brasil. O tipo do conservadorismo, do fascismo do Steve Bannon não funciona no Brasil. Eu vou te dar um exemplo. Quando ele faz fake news contra a vacina, na Europa, aquilo viraliza igual água no deserto, viraliza muito. Tem muitos europeus que não têm, a maioria da Europa não tem cultura de vacinação como tem no Brasil. Todo brasileiro tem uma marquinha, deixa eu até ver se dá pra mostrar, uma marquinha aqui, ó, que é a marquinha, não sei se aparece direito no vídeo, que é a marquinha da vacinação, quando tinha 3 anos de idade, 2 anos, nem lembro, eu lembro até do dia. Não lembro pra que era a vacina, nem minha idade, que era uma vacina com uma pistola. Todo mundo toma vacina. Você provavelmente se vacinou quando era criança. Então, desde criança, você já aprende a gostar de vacina, a saber que vacina é uma coisa boa. Os americanos não, os europeus não. Eles até se vacinam desde criança, mas não tem essa cultura, não tem o Zé Gotinha lá. Não tem. No Brasil tem. Então, o Bolsonaro, numa tarefa inglória, fica falando contra a vacina no Brasil. Eu já falei aqui 1000 vezes como isso é uma tática burra, estratégia burra mesmo. Ele fala para menos de 2% da população ali e ele causa raiva, ele causa repulsa em mais de 70% da população. Hoje mesmo tem associações de pais e mestres de várias escolas se reunindo e as reuniões é só gente xingando o Bolsonaro porque ele não tá dando a vacinação para as crianças. Tá cheio de pais apavorados com a Covid chegando em crianças, com notícias de que nos Estados Unidos é recorde o número de internação de crianças. Tem ideia? Tá. Aí, Bolsonaro segue a cartilha do Bannon, o Eduardo Bolsonaro xingou, falou palavrões para o Ciro Nogueira. O Ciro Nogueira visualizou no WhatsApp e não respondeu. E falou para seus pares, eu não vou dar palco para maluco. É assim que ele se refere ao filho do Bolsonaro. Ok, o que está acontecendo? O Ciro Nogueira, ele cooptou, ele e o Arthur Lira, centenas de políticos para o lado deles. Esses políticos estão com Arthur Lira e com Ciro Nogueira, não estão com Bolsonaro. Se o governo Bolsonaro muda e amanhã entra outro governo, o Arthur Lira e o Ciro Nogueira tem esses políticos para falar, ô governo, quem é que seja, tem aqui mais de uma centena de deputados comigo, ó, que bom, tenho aqui serviços para te oferecer, ó, você quer aprovar alguma coisa, você precisa de uma centena de deputados, ajuda, não ajuda? É isso. Claro, vai ter eleição, alguns deles podem perder o cargo, mas eles estão roubando muito exatamente para que não percam, para tentar ainda ampliar o Centrão. Por isso que eu falo que é muito importante se inscrever nos canais de esquerda, para aumentar a nossa audiência, para a gente conseguir eleger um congresso de esquerda. Para o Lula, imagina o Lula assume em 2023, ganha a eleição e é obrigado a conversar com o Ciro Nogueira. Se ele é presidente e o Ciro Nogueira tiver 120 deputados na mão dele, ele é obrigado a conversar. Você quer isso? Eu não. Então, faça campanha para os seus familiares votarem em políticos de partidos de esquerda. Não adianta fingir que é esquerda, tem que ser do partido. Se for do PT, melhor ainda. Tá, PT, PSOL, PCdoB, são os melhores. Tá, aí o que acontece? O Ciro Nogueira, ele tá irritado porque faz 2 semanas teve aquele jantar do Grupo Prerrogativas. Lembra desse jantar do Grupo Prerrogativas? Aquele jantar causou ciúmes e causou inveja em muita gente do Centrão que não pôde ir ao jantar, mas queria ter ido. O Ciro Nogueira adoraria ter ido àquele jantar para bajular o Lula. Ele adoraria, era sonho do Ciro Nogueira. Ele gosta do Lula, ele gosta do Lula. Ele criticava o Bolsonaro, falou que o Lula foi o melhor presidente da história, menos de 6 meses antes de entrar no governo Bolsonaro. Ele estava falando que o Lula era o melhor presidente da história. Ele gosta. Ele fala, ó, é o cara que eu gosto, que eu admiro, é um cara popular, é um cara que se eu colar nele eu ganho votos. É isso que pensa, assim que pensa o pessoal do Centrão. E eles não podem ir, nem foi convidado, porque ele é membro do governo Bolsonaro. Então ele já está por aqui. Quando ele vê que o Bolsonaro não está deixando o Centrão coordenar toda a campanha dele, ele vai ficando cada vez mais irritado. E aí o pessoal do Partido Progressista já está em conversas, não anunciando, mas eles já estão organizando como será a debandada deles no governo Bolsonaro, que vai acontecer antes de julho. Em junho ali é a data máxima. Porém, tem uma coisa que está acontecendo nas últimas 2 semanas, depois daquele jantar, que está irritando o pessoal do governo Bolsonaro e o Bolsonaro não sabe como conter. Para você ter ideia, eu falei aqui faz mais ou menos uma semana, o Centrão desistiu de ficar dando conselho ao Bolsonaro, desistiu. O Centrão desistiu porque se o Bolsonaro quiser dar tiro no pé, que dê tiro no pé e ponto final, acabou. Agora o Ciro Nogueira falou, ou a gente coordena toda a campanha ou a gente desiste totalmente. Essa foi uma chance que o Bolsonaro deu.
o braço a torcer para o Ciro Nogueira e optou o discurso do Ciro Nogueira, ele, a Michelle, no Natal, em vez do discurso do Eduardo Bolsonaro. Porque ele sabe que essa debandada tá para acontecer. Que é o quê? Partido Republicanos tem 3 partidos que apoiam o Bolsonaro. O PL, que virou partido do Bolsonaro, o PP, Partido Progressista, que é do Arthur Lira e do Ciro Nogueira e do Ricardo Barros, e o Republicanos, que é do deputado Marcos Pereira, que também é um partido que tem dezenas de deputados e muitos senadores. É o 3º maior partido da bancada bolsonarista. Eles são os 3 partidos bolsonaristas hoje na Câmara dos Deputados. O Republicanos começou a conversar com o pessoal do Sérgio Moro. O Bolsonaro já não gostou, isso faz umas 3 semanas. Aí chegaram aquelas pesquisas que mostraram que o Moro não decolou, tchau Moro, as pesquisas que acabaram com a terceira via completamente. Hoje quem é Moro na fila do pão, a gente sabe que ele não chega nem a 10 pontos. Tá, enquanto isso teve o jantar do Lula. O pessoal do Republicanos olhou pro jantar do Lula e pensou, meu Deus do céu, o que a gente tá fazendo aqui com o Bolsonaro? Tá toda a nata está ali com o Lula vai se eleger, quem colar no Lula vai ganhar voto, quem colar no Bolsonaro vai perder voto. Enquanto tem o político que nós estamos apoiando, falando mal da vacina, boicotando a vacinação infantil, fazendo com que vários conselhos de pais e mestres no Brasil inteiro estejam se reunindo contra o bolsonarismo, irritou até os evangélicos, o Lula tá lá com toda a nata da política. Os caras olharam e falaram, peraí, tem gente no Republicanos que está começando a tentar uma abertura com o pessoal do PT. O PT, obviamente, não vai ficar conversando com quem está na base de apoio do Bolsonaro. E aí é que vem o pulo do gato. Eu vou repetir, o PT não vai conversar com quem está na base de apoio do Bolsonaro. Porém, se o Republicanos pular do barco, as coisas mudam. Conversar, pode conversar, ainda mais quanto mais apoio, melhor. Ou seja, o Republicano já entendeu, eles têm que se debandar do governo Bolsonaro. Só que eles ainda estão mamando muito. Então, o Bolsonaro já sabe que ou ele começa a ouvir 100% o que o Centrão fala e anuncia nos próximos meses, estou falando até março, abril, no máximo, um vice que seja do Republicanos ou do Partido Progressista, alguém do Centrão, não adianta vir com Damares, não, alguém do Centrão, ou Republicanos pula do barco primeiro, e logo depois o Partido Progressista do Ciro Nogueira pula do barco. E eu vou te falar, o Ciro Nogueira, nesses meses todos como ministro, ele cooptou para si, embaixo de suas asas, centenas de políticos. E eu não estou falando só parlamentares, eu estou falando de governadores, estou falando de prefeitos de cidades grandes e cidades pequenas, eu estou falando de deputados estaduais, vereadores de cidades grandes e cidades pequenas. Ele tem centenas de políticos com ele. Então não é que está saindo o Partido Progressista e seus 41 deputados do governo Bolsonaro e o presidente da Câmara. Não, eu estou falando de mais de uma centena de políticos que pulam do barco da noite para o dia e que vão ter aquela tarefa que eu falei que o MDB vai começar a ter, que é o quê? Se descolar do bolsonarismo. Como se faz isso? Com muitas críticas e com muitas ações. É por isso, repito, que tem um monte de analista que não falava mais em Bolsonaro cair antes da eleição, que começou a mudar. E eu falo, para começar a cogitar um presidente ser derrubado em ano de eleição, é porque a perda de apoio que ele tá para sofrer é maciça. É por isso que o Bolsonaro, pela primeira vez em semanas, ele escutou o Ciro Nogueira em vez de escutar o Eduardo Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá vendo isso. Só para que você saiba de tudo que tá acontecendo, a coisa tá ruim pro senhor Jair Bolsonaro. O dia do descarte tá chegando. E ó, se depender da gente, o descarte chega até mais rápido. Eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. No Pará, no Pará não, eu já mostrei. Ah, tem um vídeo aqui que eu ainda não mostrei. No Pará denunciando os crimes do Bolsonaro. Olha só. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. 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 Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Seja membro do canal e apoie essas ações. O arroz tá caro,
o trem já tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família só comprando mansão e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Aqui um trecho, a gente continua indo pra cima desses malditos, inclusive nas ruas. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay. Também inscreva-se nas minhas outras redes sociais, ó, lá no TikTok tem vídeo todo dia, no Instagram também tem conteúdo que não tem aqui, no Twitter também, inscreva-se lá. Falou!